Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. O tema da aula de hoje é a escala do tempo geológico. Se vocês pesquisarem na internet por eras geológicas, o resultado da pesquisa provavelmente será o mesmo. Eu prefiro falar em escala do tempo geológico, uma vez que as eras geológicas são uma subdivisão, dentre outras que compõem o assunto da aula de hoje, certo? Eu peço que vocês leiam com atenção a descrição desse vídeo. Lá tem algumas orientações gerais e uma sugestão de um vídeo no YouTube para vocês assistirem, que é mais do que uma sugestão. Eu peço mesmo que vocês assistam, porque ele é um excelente complemento, é até melhor, aliás, do que essa aula, porque esse tema, em função da extensão de conteúdo, a gente pode detalhá-lo muito profundamente, trazendo muitos detalhes, então sempre é possível um aprofundamento. Na aula de hoje eu vou pontuar alguns elementos apenas, mais relevantes, né, para o debate que a gente vem realizando, mas com certeza a gente poderia ficar muito tempo conversando sobre ele ainda e trazer detalhes muito interessantes, certo? Essa gravura que eu escolhi, né, essa ilustração que eu escolhi para ilustrar o primeiro slide, além de muito interessante, né, muito bonita, eu queria destacar as três eras geológicas, né, que estão em destaque nessa gravura, que são as eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. Particularmente, eu queria chamar a atenção para os eventos que delimitam o fim de uma e o início de outra. O fim da era paleozoica ela é marcada por um grande evento de extinção, talvez o maior evento de extinção da superfície terrestre que nós tenhamos registro, levou à extinção de mais de 90% das espécies. Mas não foi a única. O fim da era mesozoica e o início da cenozoica também é marcada por um evento de grande magnitude, né? Um evento de extinção, não tão grande quanto o anterior, mas grande o suficiente para levar à extinção dos dinossauros. E é a extinção dos dinossauros que permite, né, o predomínio, a partir de então, dos mamíferos na superfície terrestre, certo? Sugiro que vocês observem essa gravura com um pouco mais de tempo, né? Um pouco mais de tranquilidade. Ela, além de muito bonita, ela é bastante informativa também. Porém, eu preciso de um pouco mais de detalhamento, um pouco mais de informações aqui para a gente conseguir trabalhar esse tema. Se vocês pesquisarem esse tema na internet, e eu recomendo que vocês façam isso, vocês vão encontrar muitos diagramas como esse, de periodização do tempo geológico. A primeira dificuldade que nós temos com relação ao tempo geológico é a amplitude do tempo com o qual nós estamos trabalhando. Quando a gente pensa em tempo relacionado ao ser humano, a escala é um pouco diferente. Os eventos relacionados aos seres humanos, eles raramente duram, né? Tem uma duração maior do que de alguns milhares de anos. Então, a história humana inteira é capaz de ser contada em alguns milhares de anos. Já o tempo relacionado ao planeta Terra e aos seus sistemas, aos seus processos, é um tempo que se processa na casa dos milhões de anos, ou mesmo bilhões de anos. São processos muito longos e que dificultam para o ser humano a sua compreensão. Isso porque toda a existência da humanidade está compreendida num período de tempo muito inferior ao tempo total da existência do planeta Terra, na casa aí dos 4 bilhões, na verdade, aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, para nós seres humanos, é muito difícil da gente conceituar um tempo tão longo, certo? E é por isso que por isso que a gente se refere a esse tempo longo dos processos geológicos, né, dos processos ligados ao sistema Terra, como tempo geológico. Enquanto que os eventos ligados à história da humanidade na superfície terrestre é o que a gente chama de tempo histórico. São escalas de tempo bastante diferentes. Esse diagrama
do tempo geológico, né? Eu peguei da Wikipédia, inclusive eu recomendo que vocês abram a Wikipédia, porque lá vocês vão conseguir muito mais detalhamento, né? Ele é ilustrativo porque ele mostra como nós podemos dividir e subdividir o tempo geológico. Então nós fazemos uma primeira grande subdivisão, chamada éon, são os éons. Esses éons, eles são subdivididos em eras. E observem que o primeiro éon, né, que conta a história da Terra, que conta os primeiros 500 milhões de anos da história da Terra, ele não tem subdivisão em eras, apenas um grande éon. As eras, por sua vez, elas podem ser subdivididas em períodos, e os períodos só são identificados a partir do éon proterozoico. Os períodos, por sua vez, eles podem ser subdivididos em épocas, tá? E as épocas só são identificadas a partir da era paleozoica. E nós podemos subdividir mais uma vez as épocas em idades, certo? Quanto maior a subdivisão, maior o nível de detalhamento que a gente pode ter. Falando inicialmente sobre os éons, a gente pode agrupar os 3 primeiros éons em algo que a gente chama informalmente de pré-cambriano. É como se fosse, não é, né? Mas é como se fosse um super éon, certo? O pré-cambriano, ele inclui o Adeano, o Arqueano e o Proterozoico. Juntos, esses 3 éons, eles correspondem a cerca de 88% da história da Terra. O que significa que a maior parte da história da Terra está incluído num grande, né, num super éon chamado pré-cambriano. Tá? Por que a gente agrupa os 3 primeiros éons num super éon chamado pré-cambriano? Porque nós temos poucas evidências para a descrição detalhada dos eventos. Quanto mais antigo é o evento, mais complexo, mais difícil é a sua descrição, em função da falta de evidências. Tá? Nós temos, além de pouquíssimos registros fósseis de vida, né, nós temos dificuldade mesmo de conseguir evidências de qualquer tipo. Tá? Então o nível de detalhamento também é menor. Mas o éon Adeano, o Arqueano e o Proterozoico, que juntos, né, compõem o pré-cambriano, eles são apenas 3, de um total de 4 éons, sendo que o quarto é o éon Fanerozoico. O éon Fanerozoico, esse sim, né, já tem uma quantidade muito maior de registros que a gente consegue recuperar por meio das pesquisas, e a gente consegue contar uma história muito mais detalhada. A gente chama esse super-éon, né, informalmente de pré-cambriano, porque ele marca todos os eventos que se antecederam ao período cambriano. O período cambriano é o primeiro período da era paleozoica e do éon fanerozoico. O cambriano ele se caracterizou, né, por uma explosão de vida na superfície terrestre, como até então nós não conhecíamos, certo? Então é um período bastante relevante, né, quando a gente se propõe a contar a história da Terra. E tudo que ocorreu antes do período cambriano a gente chama de pré-cambriano. De qualquer forma, vou destacar aqui alguns eventos que ocorreram nos éons anteriores. No primeiro éon, né, que abarca aí aproximadamente os primeiros 500 milhões de anos da história da Terra, a gente está falando aqui do início de tudo mesmo. Tá? A gente está falando do primeiro momento de formação da Terra e mesmo origem da Lua. Né? A gente está falando do período em que o núcleo, né? As camadas internas da Terra se organizaram, tal como a gente conhece hoje, né? Crosta, manto e núcleo. E a gente se refere também a um intenso bombardeio tardio após o período de acreção. O período de acreção foi aquele período, né, em que a Terra propriamente se formou a partir do juntamento
de meteoritos. Ele meio que marca o fim do período adiano e o início do período arqueano, marcado pelo surgimento dos primeiros seres procariontes e das primeiras cianobactérias. Os eventos mais importantes eu vou marcar de vermelho, tá? Para o nosso debate. Então vocês não precisam ficar preocupados em decorar todas essas informações. Em relação ao pré-cambriano, basta vocês se lembrarem que ele abarca cerca de 88% da história e há poucas evidências para contar mais detalhadamente a sua história, certo? Já o Proterozoico, que é o terceiro éon da história da Terra, ele é marcado pelo surgimento de micróbios fotossintetizadores no mar, que levam a uma posterior oxigenação, né, da atmosfera, surgimento dos primeiros eucariontes, tá? É quando a gente também tem o registro da primeira glaciação em grande escala, ou seja, um evento aí de rebaixamento da temperatura, né, em escala global. E, principalmente, eu gostaria de destacar o surgimento das primeiras reservas de minerais metálicos. Por exemplo, as minas que nós temos hoje em Minas Gerais e no Pará. Então, se a gente olhar para o período proterozoico, né, ou melhor, para o éon proterozoico, que se estende ali dos 2 bilhões e 500 milhões de anos atrás até os 500 milhões de anos atrás, a gente vê que os minerais metálicos que a gente consome hoje foram formados há pelo menos pelo menos 1 bilhão de anos, certo? E é por isso que, em hipótese alguma, os minerais metálicos podem ser considerados recursos renováveis. Eles foram formados há muito tempo atrás, tá? E a gente explora hoje eles, nós os exploramos comercialmente em diversas partes do mundo, em especial Minas Gerais, que é uma das regiões mais ricas em ferro do mundo. Pois bem, então agora eu vou detalhar um pouquinho o éon fanerozoico em função do fato de que é este éon que tem muito maior quantidade de informações, né? A primeira era que caracteriza o éon fanerozoico é a era paleozoica, marcada pelo surgimento de peixes, anfíbios, répteis, vegetação abundante, um processo intenso de tectonismo, muito mais intenso do que o que nós temos hoje. Basta a gente pensar, né, que o interior da Terra era um pouco mais viscoso ainda, era um pouco mais líquido do que é hoje. Então, o movimento das placas tectônicas também era mais intenso do que é hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso com um pouco mais de calma. E também foi uma era marcada por muitas glaciações. Mas, particularmente, eu queria destacar para essa era a formação da Pangeia, que foi um supercontinente, né, sobre a qual nós conversaremos na próxima aula. A formação de uma cobertura de sedimentos sobre rochas mais antigas, né, que datam aí do Adiano, do Arqueano e do Proterozoico. E o surgimento também de carvão mineral, tá? Então, o carvão mineral, quando a gente fala em carvão mineral, né, que também é um recurso não renovável, a gente está falando aí de algo com uma idade de no mínimo 250 milhões de anos. O carvão mineral que a gente queima hoje para a produção de eletricidade tem no mínimo 250 milhões de anos, certo? E aí eu até destaco esse período aqui, né, que é o... Aí eu destaco esse período aqui, que é o período carbonífero, né, dentro da era paleozoica, com grandes... Dentro desse período, né, se formaram grandes estoques de carvão, e a gente se refere a esses estoques de carvão frequentemente por reservas carboníferas. Então, as reservas carboníferas são as reservas de carvão mineral formadas no período carbonífero da era paleozoica. A era seguinte à paleozoica é a mesozoica, marcada aí pelo surgimento, né, de mamíferos e aves,
surgimento das bacias sedimentares, que é uma estrutura geológica que nós estudaremos em breve também. Foi o período dominado pelos dinossauros e foi o período também do início da fragmentação da Pangeia. Tá? Então, os continentes começam a ter o formato que a gente conhece nos dias de hoje. Vejam, eles começam a ter esse formato que a gente conhece hoje há mais ou menos 250 milhões de anos atrás, tá? Para resultar no que a gente conhece hoje. Então é um processo de muitos milhões de anos. Mas ainda assim é um processo relativamente recente, do ponto de vista do tempo geológico. Isso porque a Terra como um todo tem 4 bilhões e meio de anos. Então, um evento que tenha ocorrido nos últimos 250 milhões de anos é um evento relativamente recente. Entendem como a abordagem do tempo é diferente em relação aos eventos relacionados ao ser humano? Foi nesse período também, foi nessa era, né, mesozoica também, em que os principais estoques de petróleo e gás são formados. Mais uma vez, né, destaco para o longo período de formação dessas reservas tão importantes para a gente, que é o petróleo e o gás, e que, no entanto, dentro do tempo geológico, não faz tanto tempo assim. E por fim, né, a Era Cenozoica, dentro da qual nós estamos neste exato momento. A Era Cenozoica ela é marcada pela extinção dos grandes répteis, né? O surgimento do Homo, que somos nós, né? Nós somos derivados dos Homo, nós somos os Homo sapiens, mas antes de nós existiram outros tipos de Homo. A Era Cenozoica é marcada pela atual formação dos continentes, tal como a gente conhece hoje, e pelos chamados dobramentos modernos. Veja, a gente chama de moderno algo que tem em torno aí de 5, 10, 15, 20 milhões de anos. E isso é o que a gente entende por moderno. Tá? Dobramento moderno, assim como bacia sedimentar, também é uma estrutura geológica que nós estudaremos nas próximas aulas, certo? Vejam só, quando eu coloquei essas informações aqui nesse slide, por que eu não aproveitei, né, diretamente essa gravura que a gente tem aqui disponível? Porque essa gravura, ela reserva para cada um dos éons e eras, ela reserva um espaço no desenho, né? Cada uma dessas eras ocupa um espaço no desenho que não equivale, de fato, ao tempo de duração desses éons, eras, períodos, etc. Então aqui eu tentei construir barras proporcionalmente grandes em relação ao seu período de duração. Tá? Isso com relação ao superéon pré-cambriano, aos éons, né, adiano, arqueano, proterozoico, fanerozoico, e aqui, né, embaixo do Fanerozoico, eu coloquei as 3 eras que compõem o Fanerozoico também em escala. Então, o tamanho da barra representa a duração de cada uma dessas eras dentro de toda a história geológica da Terra, certo? Certo? E aí aqui, ó, eu fiz uma barrinha em vermelho na tentativa de marcar o período que marca o surgimento do Homo sapiens, que somos nós, né? Então, se a gente tenta identificar o surgimento do Homo sapiens nessa história, vocês veem que praticamente desaparece. Eu teria que ter feito uma linha ainda mais fina. E a gente está falando de 2 milhões de anos. Se nós formos pegar os eventos históricos mais relevantes relacionados às antigas civilizações, a gente vai ver que a gente dificilmente vai voltar 20 mil anos na história. Então, não teria nem como representar esses eventos dentro da história aqui da Terra e do tempo geológico.
certo? Então nós seres humanos, somos um detalhe nessa história maior, que é a história da Terra e do tempo geológico, certo? Então eu peço que vocês deem atenção para esses itens que está em vermelho nesse slide. Abram os links que eu sugeri, tá? Principalmente esse que está na descrição, mas se vocês quiserem, busquem outras escalas de tempo também na internet, vocês vão encontrar várias muito interessantes. E principalmente não se esqueçam, o tempo geológico trabalha com tempos muito, muito longos. Isso talvez seja o mais importante de tudo, certo? Dentro desse tempo muito longo, a gente tem que entender que os processos eles ocorrem num ritmo bastante diferente do ritmo relacionado aos eventos propriamente humanos, certo? E é por isso que a gente pode se referir aos dobramentos modernos como de fato sendo um evento moderno, embora eles tenham ocorrido há, no mínimo, aí, alguns milhões de anos. Ok, senhores e senhoras, muito obrigado pela atenção. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra em breve. Tchau!